Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom? Aqui é o Matheus Bucala com mais um vídeo aí pro canal Direto da Ferrovia. Hoje estarei trazendo a história das locomotivas Dash 9 da Ferronorte, pessoal. É um modelo de vídeo diferente que eu quero testar aqui no canal, então bora lá pro vídeo. Bom pessoal, com a criação da Ferronorte, lá em 1998, quando eles inauguraram 110 primeiros quilômetros da ferrovia, eles precisavam de tração e eles buscaram essa tração na locomotiva modelo GE C44-9WM. O que quer dizer esse nome? É uma locomotiva de corrente contínua, por causa do C no primeiro nome. O 44 vem dos seus 4.400 HPs de potência. Bom, o 9, porque ela era uma locomotiva da geração Dash, né? Veio aí a Dash 7, Dash 8, a Dash 9, né? Que é a nossa geração aí. Só que todo mundo sabe aí que a nossa Dash 9 de bitola larga ela tem características de Dash 8 dos Estados Unidos. Tanto é, se você pesquisar aí, você vai achar essa semelhança. Bom, pessoal, o W era por causa do tipo da cabine dela, que já era do novo padrão. E o 9 porque ela era uma locomotiva aí modificada, né, para o Brasil. Ela foi trazida e importada para cá, né? Bom, pessoal, eu vou trazer aqui algumas informações para vocês a respeito delas, ó. Eu criei uma planilha esses tempos atrás com essas informações. Eu vou dar uma lida aqui, pessoal, porque não deu tempo de decorar tudo. Bom, pessoal, elas são uma locomotiva que tinha um peso de 176.461 quilos, né? No caso, 176 toneladas. Você vai encontrar ali na descrição do número. Elas têm uma plaquinha lá, se você for dessa plaquinha, vai estar 176 toneladas. É uma locomotiva que tem 21 metros de comprimento aí. É uma locomotiva considerável grande, né? De grande porte. Sua velocidade máxima era de 112 km por hora, segundo as especificações da GE. Ela possuía um tanque de 18.925 litros, né? 5.000 galões, o padrão americano aí. Era uma locomotiva que tinha o turbo do modelo 7S 1716. Seu motor diesel era um 7FDL 16 cilindros com injeção eletrônica. Essa locomotiva tem os seus motores de tração do modelo 5G E752H. Ela era uma locomotiva que tinha sistema split cooling de resfriamento de diesel e ela tinha truque com booster. Bom, foram adquiridas pela Ferronorte, né, inicialmente no ano de 1998, mais ou menos nessa faixa aí, 50 locomotivas que iam da numeração 9001 a 9050. Bom, essas locomotivas, quando foi no início da Ferronorte ali, como tinha a questão de ter dívidas, essas coisas, eles alugaram algumas unidades para a MRS entre 2000 e 2001, das quais foram a 9002, a 9012, 9029, 9030, 9031, 9035, 9036, 9037, a 9041, 42, 43, 44 e 49. Depois eu vou colocar aqui uma imagem de uma dupla na Ferrovia do Aço para vocês verem aí. Bom, após o fim desse aluguel, lá em 2002, quando o grupo Ferronorte virou a Brasil Ferrovias, lá com toda a fusão da Ferroban, Novo Oeste e Ferronorte, eles venderam 22 das suas locomotivas para a Estrada de Ferro Carajás, pessoal. Só que neste lote não foi a 9011, que eu vou contar aqui um pouco do BO que deu nela aí um tempo atrás, e foi vendidas lá em 2003, mais ou menos, as unidades de 9001 a 9010, a 9010, né, no caso, depois 9012 a 9023, totalizando aí 22 locomotivas vendidas para a Estrada de Ferro Carajás. Bom, pessoal, trazendo aqui um pouco a atualização de como está essas máquinas atualmente, né?
Como essas locomotivas 22 foram para Carajás, elas ainda estão nas mãos da Estrada de Ferro Carajás, né, operadas pela Vale. Eu vou trazer algumas imagens e informações de como estão essas locomotivas atualmente. E o resto, pessoal, que ficou na mão da Brasil Ferrovias depois da venda, né, que foi as unidades de 90-24 a 90-50, passaram por diversas mudanças aqui, querendo ou não, na nossa malha. Bom, começando, né, por elas passaram para a mão da LL em 2006, né? E agora vamos usar um pouco das peculiaridades dessas máquinas, pessoal. Eu fiz um levantamento breve dessas locomotivas há um tempo atrás. Atualmente, a 9001 ainda está não, né? Ela foi pintada na pintura da Estrada de Ferro Carajás, aquele padrão marrom e um bege, mais ou menos alguma coisa assim. Eu acho que é mais fácil passar para vocês as locomotivas que já foram pintadas nessa pintura aí. Ó, 9001, a 9003 foi pintada nessa pintura da Carajás. 9006, 9007, a 9008, a 9010, 9012, 9014, 9016, 9018, 9021, 9022. Bom, essas foram as que receberam o padrão da Estrada de Ferro Carajás inicialmente com a sua venda. Vale ressaltar, pessoal, que uns anos para cá a Vale começou a pintar suas locomotivas, com exceção da 9023, que foi a primeira que recebeu o padrão Maritaca da Vale quando essas locomotivas passaram para a concessão da Vale, né? Mudou o nome lá do grupo Companhia Vale do Rio Doce para só Vale. Aí eles começaram com um padrão novo aí de pintura e a 9023 foi a primeira a receber esse padrão. Agora de 2024, se eu não me engano, para cá, começou a ter essa questão de pinturas comemorativas, essas coisas. A 9006, ela recebeu um padrão Setembro Amarelo. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, vou colocar aqui na tela. A 9016 recebeu o padrão da Vale São João da EFC. A 9018 recebeu um padrão de Arari. E atualmente a 9017, ultimamente nos meus últimos levantamentos, no ano passado para o começo desse ano, ela foi pintada no padrão novo que a Vale está fazendo lá na Carajás. E particularmente eu achei meio feio, eu vou colocar aqui para vocês depois. Bom, prosseguindo aí, pessoal, a 9009, ela foi a primeira das locomotivas baixadas aí na Estrada de Ferro Carajás. Ela sofreu um acidente em fevereiro de 2018 que deu perca total nela, pessoal. Ressaltando também que a 9011 não foi vendida porque em 2003, em março de 2003, ela sofreu um acidente em Quitéria, no qual ela bateu na cauda de um outro tanqueiro carregado. Ela estava com um tanqueiro e ela bateu na cauda de outro tanqueiro. A locomotiva foi incendiada total. Deu perca total, ela foi levada para a GE, mas ela nunca saiu de lá. Ela foi levada para os fundos da GE lá em Contagem. Depois eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês. Bom, agora passando um pouco para a história das que foram passadas para a LL, né? As locomotivas que foram passadas para a Brasil Ferrovias, posteriormente a LL. Bom, em 2000... Deixa eu achar aqui, pessoal, a informação. Pronto. Em 2002, no dia 22 de 5 de 2002, a locomotiva 9041 sofreu um acidente no período da Brasil Ferrovias, no qual todo mundo passou a conhecer essa locomotiva por ter um apelido de locomotiva assombrada, essas coisas. Ela foi a única que recebeu o padrão da Brasil Ferrovias no período da sua concessão. Bom, agora sim, passando para a parte da América Latina Logística, pessoal, dando uma análise geral aí das máquinas. Atualmente, a 9024 e 9025 estão operacionais.
9024 ainda apresenta o padrão da América Latina Logística. A 9025, recentemente esse ano, com a Copa do Mundo, ela recebeu um padrão da Copa, né, em tentar rumo ao Hexa, né, que não deu certo, como podemos ter acompanhado aí as notícias. Bom, eu achei uma locomotiva que faltou um pouco de... uma opinião minha, né, sinceramente poderia ter sido uma pintura melhor, mas é o que tem para hoje, né, pessoal. Dependendo da rumo aí, a gente teria só fase 2, se fosse ver. Bom, a 9026 e 9027, ambas foram baixadas. A 9026, ela foi baixada após um acidente, pessoal. Eu vou colocar algumas imagens dela ali depois. A 9027, pessoal, ela foi baixada após fundir o motor. Ela chegou a receber o padrão da LL. Já a 9026 não, ela ficou no padrão da Ferronorte. A 9028, muita gente conhece ela aí, por ser a C44MI, né? 787, né? O pessoal registra ela bastante, até aí pelo trecho. Ela foi modificada aí pela GE num teste aí, que a Rumo fez em tentar transformar essas máquinas aí em AC44i. Bom, atualmente ela está no padrão fase 2 da Rumo. A 9029 e 9030 também foram baixadas. A 9029 ela recebeu pintura da LL, mas ela foi baixada após um incêndio, pessoal. E a 9030 foi baixada após acidente. Atualmente a 9031 está operacional com o padrão da América Latina Logística também. Ela é uma locomotiva até que bem comum de você ver na tração dos trens aí da Rumo, mas atualmente não está tão fácil ver essas máquinas líder por aqui. Então, pessoal, se vocês forem atrás de fazer registro dessas máquinas, aproveitem, que eu não sei quanto tempo que elas vão durar na tração dos trens normalmente aí. Bom, com exceção de a 9044, que liderou um trem carregado de celulose esse ano, depois eu vou colocar uma foto dela aí também, liderando o trem, não teve mais nenhuma outra máquina aí liderando trem de carga normalmente, desse modelo. Bom, pessoal, a 9032 ela também não chegou a receber a pintura da LL e ela foi baixada também, após um acidente. A 9033 e 9034, ambas receberam a pintura da LL e estão operacionais aí no parque de tração da Rumo. Bom, a 9035. Bom, pelo que eu levantei de informação, a cabine dela foi usada como simulador em Rio Claro para treinamento de maquinista e depois abaixa, isso há muito tempo atrás já. Não era acho que na época da Brasil Ferrovias ainda isso, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, alguém corrija nos comentários aí se alguém tiver informação a respeito. A 9036 ela foi baixada naquele grande acidente que teve na Serra do Mar, que foi acidentada no no mês de mês de janeiro de 2013, pessoal, na Serra do Mar. A 9037 é a Dash F atualmente, ela chegou a receber a pintura da LL também antigamente. A locomotiva 9038 está operacional também atualmente com a pintura do padrão LL, pessoal. Ela tem um detalhe que ela está sem logo da LL na lateral assim, atualmente, bem apagado o logo no caso. A 9039 foi baixada também no começo do período Rumo, mas eu não tenho informações do porquê esta máquina foi baixada, mas ela foi baixada, pessoal. A 9040 e 9041 foram locomotivas que receberam o padrão recente do DNA Rumo, né, que muita gente nem conseguiu registrar ainda porque essas máquinas foram pintadas e foram levadas para aquela obra lá na Ferrovia do Mato Grosso. Depois eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês delas. Essas locomotivas aí, elas receberam esse padrão. Tem uma terceira locomotiva que recebeu o padrão DNA, mas eu não sei se vai ser DX9 ainda. Particularmente eu também achei essa pintura aí bem simplesona, os caras poderiam ter feito algo a mais, já que já ia pintar e eu acho que foi uma perca de dinheiro ter pintado locomotivas que nem estão liderando o trem, mas tudo bem, né? É isso daí, né, pessoal? A 9042 foi a primeira locomotiva a receber os novos padrões aí
como que eu posso dizer, né, pessoal, locomotivas comemorativas, porque Heritage mesmo, nós só teve a EFA, mais ou menos, né. A 9042 ela recebeu o padrão LGBT, né, em homenagem aí ao mês do orgulho LGBT, que eu acho que é em julho, agora eu não lembro. Mas eu vou deixar uma imagem aí dessa máquina para vocês também. 9043, 9044, 46, 47, 48, todos estão operacionais no seu padrão ALL ainda. A 9049 ela recebeu o padrão da RUM fase 2, pessoal. Atualmente ela está de fase 2 aí, é a única Dash da RUM que recebeu a pintura fase 2. E a 9050 ainda está operacional na sua pintura da LL. Totalizando assim, pessoal, um total de 10 máquinas baixadas das 50 que a Ferronorte adquiriu. Não um vídeo assim de uma história muito prolongada das Dash, né? Se fosse falar tudo ia ficar um vídeo bem grande, mas eu queria só trazer algumas informações porque muita gente desconhece o paradeiro de metade da frota, né? Que foi para Carajás. Mas eu trouxe alguns detalhes peculiares aí e tentarei colocar algumas imagens para vocês, igual eu tinha falado no vídeo. Bom, pessoal, mais uma coisa interessante de trazer à tona, as locomotivas de 9001 a 9008, elas foram fabricadas em dezembro de 98, perdão. Agora, em fevereiro de 99, foram fabricadas as locomotivas de 9009 a 9017. Em abril de 99 foram fabricadas as locomotivas de 9018 a 9023. Em julho de 99 foram fabricadas as locomotivas de 9024 a 9032. As locomotivas de numeração 9033 a 9043 foram fabricadas em outubro de 99. O restante dessas máquinas foram fabricadas em novembro de 99. Então aí elas estão completando já seus 27 para... Não, 27 não, né? 28 para 29 anos de operação aí. Ou eu estou enganado? Não estou... É 27 para 28 anos de operação, isso mesmo. Bom, são locomotivas que estão próximos de completar seus 30 anos de operação aqui no Brasil. Foram locomotivas muito necessárias ali para o começo do movimento atual das ferrovias do Brasil, né, pessoal? Foram elas que começaram a impulsionar a ferrovia moderna como conhecemos hoje. Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo informativo que eu vim trazer aí para vocês. Eu vou tentar fazer mais vídeos do tipo, né? Tem muita coisa para melhorar ainda, né? Como eu falei, é um vídeo que eu trouxe bem breve as coisas aí. Eu acho que eu poderia adicionar mais detalhes, mais coisas, mas requer mais tempo. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like se você gostou do vídeo e bora para a próxima.